decisões que definem seu destino. Ore agora e alinhe seu futuro com o plano de Deus. Se hoje Deus interrompesse seus pensamentos e perguntasse: quem está conduzindo suas decisões, a minha vontade ou a sua ansiedade? O que você responderia sem tempo de preparar uma explicação bonita? Você tem escolhido porque crê ou porque teme? Você avança por convicção ou por pânico de perder uma chance? Sua pressa chama-se fé ou é só medo vestido de urgência? Quando o silêncio chega e ninguém está olhando, você realmente deseja a vontade de Deus ou apenas quer a bênção de Deus sobre um plano que já decidiu sozinho? Se o Senhor fechasse aquela porta brilhante que massageia o seu ego, você continuaria o amando com a mesma intensidade. Se a resposta fosse esperar mais um pouco, sua paz permaneceria inteira ou ruiria como um castelo feito de opiniões alheias. Você sabe diferenciar a voz da esperança da voz do atalho. Você está disposto a trocar controle por direção, previsibilidade por presença, caminho curto por caminho santo. A verdade é simples e exige coragem. Decisões não definem apenas agendas, definem destinos. Um sim apressado pode custar anos. Um não obediente pode abrir décadas de propósito. Você não foi criado para viver sob o governo da ansiedade, recebendo conselhos de catástrofes imaginárias e prazos inventados. Você foi chamado para caminhar sob o governo do Pai, guiado pela palavra que ilumina, pela paz que guarda, pelo conselho que confirma, pela fé que sustenta quando os dados ainda não chegaram. O mundo mede decisões por urgência, status e aplausos. O reino mede por obediência, caráter e fruto. O mundo grita: é agora ou nunca. O reino responde: quem crê não se apressa. O mundo promete controle. O reino oferece direção. Controle é peso, direção é descanso. Controle exige que tudo se curve aos seus cálculos. Direção convida você a se curvar ao Senhor. Hoje, como seu pastor e como um amigo que se importa com a sua história, eu não vou te dar um discurso motivacional. Eu vou te conduzir a uma mesa de decisão diante de Deus. Vamos expor a ansiedade como falso profeta. Vamos render o futuro ao único que já está nele. Vamos pedir sabedoria sem vergonha, porque Ele dá liberalmente. Vamos usar a paz como guarda da porta e a consciência como atalaia. Vamos ancorar cada passo em escritura viva e convidar conselheiros piedosos a serem janelas de luz. Vamos recusar atalhos que pedem segredo, mentiras que pedem pressa, propostas que pedem a sua pureza como preço de entrada. Você não precisa adivinhar a vontade de Deus, você vai discerni-la. Você não vai empurrar a vida com a barriga, você vai caminhar em passos pequenos de obediência que abrem passos grandes de propósito. Antes de seguir, coloque a mão sobre o coração e responda com honestidade. Quantas das suas decisões recentes foram tomadas com o peito apertado e o olhar nos números, em vez de com o joelho no chão e o ouvido na palavra? Quantas conversas você aceitou por medo de decepcionar? Quantos convites você abraçou por desejo de provar valor? Quantos silêncios evitou porque a pausa te confronta? Quantos roteiros escreveu para garantir um amanhã que Deus ainda não te pediu para controlar? Hoje o Senhor não vem para te envergonhar, Ele vem para te alinhar. Ele não quer tirar a sua responsabilidade, Ele quer tirar o seu fardo. Ele não quer reduzir a sua ambição santa, Ele quer purificá-la, libertando-a da comparação, da vaidade e da necessidade de aprovação. Respire fundo, traga à memória a decisão que hoje pesa mais. Talvez seja um relacionamento que te pede concessões, um negócio turvo com promessa alta, uma mudança movida por status e não por propósito, um sim que te exige esconder o que crê, um não que te pede coragem que você ainda não acessou. Agora, leve isso para a luz. Deus não abençoa aquilo que você precisa manter no escuro.
Deus não guia por caminhos que exigem que você fira mandamentos claros. Deus não confunde seus filhos para testá-los. Ele os instrui, aconselha e cerca com o olhar. Ele endireita veredas quando você confia de todo o coração. Ele fala atrás de você quando você rende a direção. Ele guarda seu entendimento com paz depois da oração. Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre quando a fidelidade é seu critério. Talvez você diga, eu não consigo esperar, eu preciso decidir hoje. Escute com amor e firmeza. Decisão sob exaustão é terreno fértil para arrependimento. Ansiedade não é discernimento. Urgência não é unção. Pressa não é profecia. O Senhor não perde o timing, porque você descansou para ouvir. O atraso que protege a sua pureza não é perda, é preservação. O sim que nasce na palavra floresce. O sim que nasce no medo apodrece. Se você tem vivido cansado de carregar o futuro no braço, Deus te convida a devolvê-lo para as mãos dele. Se você tem vivido paralisado por errar, Deus te chama a praticar micro-obediências que desfazem gigantes. Se você tem vivido cercado por vozes, Deus te chama para ouvir a única voz que chama pelo nome, não pelo desempenho. Daqui em diante, este vídeo será um caminho. Você vai diagnosticar a ansiedade como conselheira mentirosa. Vai praticar rendição como realinhamento de governo. Vai pedir sabedoria como filho, não como réu. Vai usar paz como filtro, não como luxo. Vai acender a lâmpada da palavra para o próximo passo, não para a estrada inteira. Vai buscar conselho que confirma e corrige, sem medo de ajustar a rota. Vai separar um espaço sagrado para não decidir esgotado. Vai discernir portas abertas por caráter e não por conveniência. Vai transformar destino por micro-obediências datadas. Vai aprender um laboratório de 10 minutos para decidir com Deus. Vai orar como quem entrega futuro e colhe direção. Vai praticar por 7 dias até que a sua mente aprenda o caminho da paz. E vai encerrar declarando, não o que deseja que aconteça, mas o que Deus já prometeu que fará quando alguém confia, obedece e persevera. Agora, faça comigo um compromisso simples e profundo. Diga com sua própria voz, Senhor, eu prefiro a tua vontade à minha pressa. Eu prefiro a tua direção ao meu controle. Eu prefiro a tua paz ao aplauso humano. Eu prefiro o caminho santo ao atalho brilhante. Eu rendo meu futuro ao teu plano e escolho obedecer no passo que me fores mostrando. Guia-me com tua palavra, guarda-me com tua paz. Cerca-me com teu conselho, sustenta-me com tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto essa oração assenta o coração, decida que hoje você não vai decidir por medo. Você vai decidir por fé. Não vai correr para provar nada a ninguém. Vai caminhar para agradar a Deus. Não vai buscar o caminho mais curto. Vai buscar o caminho mais certo. E se hoje a única luz for para um único passo, esse passo será suficiente. Quando você obedece no pouco, Deus abre a próxima clareira. Quando você confia com pouco entendimento, Deus endireita o restante do trajeto. Quando você descansa, não perde o tempo, encontra o tempo do céu. Se a pergunta inicial te sacudiu, é porque o Espírito está alinhando o seu coração com o coração do Pai. Essa é a hora de transformar sacode em prática. Vamos começar pelo diagnóstico invisível. Como a ansiedade, disfarçada de prudência, tem ocupado a cadeira de conselheira na sua vida e como desalojá-la para que a voz do pastor conduza suas próximas escolhas. O diagnóstico invisível, quando a ansiedade vira conselheira. A ansiedade é sutil. Ela não chega dizendo, vou governar suas escolhas. Ela se oferece como proteção. Sugere que se você pensar mais um pouco, calcular mais cenários, verificar mais uma vez, talvez evite a dor. Só que aos poucos, ela toma o lugar da fé e começa a profetizar desastres.
Você se pega ruminando possibilidades que não existem, ensaiando conversas que nunca acontecerão, acelerando o coração por prazos que Deus não te deu. A ansiedade cria prisioneiros com agendas lotadas e almas vazias. Quando ela ocupa a cadeira de conselheira, suas decisões não saem do lugar de confiança, saem do lugar do medo. E se eu perder a oportunidade? E se eu me arrepender? E se falarem de mim? O problema é que esse "e se" não tem fim. Olhe com honestidade para seus últimos sims e nãos. Houve pressa desnecessária. Precisou esconder algo de alguém maduro na fé. Sua paz acabou depois de orar. A ansiedade tem um padrão. Promete alívio imediato e cobra caro depois. Ela coloca um cronômetro no peito, sufoca a escuta e chama isso de responsabilidade. Mas a palavra expõe esse engano. Em Provérbios 12, 25, lemos que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A boa palavra não é a validação do seu medo, é a voz do pastor que chama pelo nome e reorganiza o interior. Em Filipenses 4, 6, 7, o caminho está claro. Orar, apresentar, agradecer, receber paz que guarda. Quando a ansiedade governa, você decide para silenciar sintomas. Quando o Espírito governa, você decide para obedecer. Faça agora um experimento simples. Nomeie a ansiedade. Diga em voz baixa o que ela tem te prometido. Se eu responder agora, não perco a chance. Se eu aceitar, paro de me sentir para trás. Se eu esconder, ninguém atrapalha. Ao nomear, você tira o disfarce. Em seguida, escreva em um papel o pior roteiro que sua mente insiste em repetir. Leia diante de Deus e devolva a Ele, declarando que não fará escolhas para aplacar um pânico, mas para honrar uma promessa. Isso não é negar riscos, é colocar os riscos debaixo do governo certo. Entregue a necessidade de controlar cada variável. O controle pesa, a direção liberta. Lembre Isaías 28, 16. Quem crê não se apressa. Não é lentidão, é confiança que recusa a chantagem do relógio. Agora ajuste a postura interior. Respire fundo, abaixe os ombros, relaxe a mandíbula e diga: Senhor, eu renuncio à ansiedade como conselheira. Eu a escutei além do que deveria. Eu escolho te ouvir. Abra a Bíblia e peça um verbo de obediência, não uma justificativa para a pressa. Muitas vezes, Deus não mostra o mapa, mostra o próximo passo. A ansiedade exige estrada iluminada do início ao fim. O Espírito entrega lâmpada para os pés, suficiente para hoje. Se depois de orar, você continua sem paz, isso não é coragem sendo testada. É um alerta para pausar, pedir conselho e alinhar o coração. Quando a paz volta, a decisão deixa de ser fuga e vira culto. Você não foi feito para viver sob sirenes internas. Você foi chamado para andar em pastos de esperança, guiado por uma voz que não grita, mas governa. Rendição que abre caminho. Rendição não é desistir dos seus sonhos, é devolver o volante para quem conhece as rotas ocultas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. A ansiedade tenta negociar com Deus. Eu te obedeço se o resultado for garantido. A rendição diz: eu te obedeço porque tu és digno, e isso basta. Quando você rende o coração, prioridades se realinham. Mateus 6,33. Não é um slogan espiritual, é uma estratégia prática. Buscar primeiro o reino e a justiça de Deus reorganiza a agenda, desejos e critérios. A rendição abre caminho porque tira das mãos o que você não controla e fortalece nas mãos o que você deve obedecer hoje. Faça agora a troca de senhorio. Diga o que sai das suas mãos, o tempo exato da resposta, a reação das pessoas, os cenários que você não prevê. Diga o que permanece como sua parte, sinceridade diante de Deus, santidade nas escolhas, diligência no que está claro. Depois, declare o que você decide confiar.
a bondade do Pai, a direção do Espírito, a fidelidade do Cristo que não falha. Essa conversa simples muda a atmosfera interna. Ao nomear, você esvazia a tirania do controle. Ao confiar, você dá ao céu o direito de ajustar portas e tempos, sem que a sua alma desabe toda vez que um talvez aparece. Rendição também é gesto concreto, adiar uma resposta que a pressa quer arrancar, desfazer um atalho que você sabe que compromete princípios, pedir perdão onde o orgulho tenta justificar, encerrar conversas que inflamam insegurança, organizar a mesa e abrir a Bíblia antes de abrir a caixa de entrada. Nada disso é teatro, é liturgia de confiança. Quando o corpo obedece, a alma aprende. Você começa a descobrir que submissão não estreita a vida, ela a aprofunda. Em vez de 1000 caminhos confusos, surge um caminho firme para o próximo passo. Pergunte ao Espírito: qual é o próximo ato pequeno de obediência? Apenas o próximo. Talvez seja enviar a mensagem correta e cancelar a que alimentaria a ansiedade. Talvez seja marcar uma conversa honesta e encerrar a que te afasta da paz. Talvez seja preparar o currículo com excelência e entregar os resultados a Deus. Talvez seja dormir mais cedo hoje para decidir com lucidez amanhã. A vontade de Deus não é uma névoa inalcançável. É uma estrada que se revela à medida que você anda em fidelidade. Romanos 12:2 ensina que a mente é transformada quando o corpo pratica culto. Decisões viram adoração quando nascem da rendição. Agora, teste o coração. Ao entregar, a paz cresce? A voz do medo perde volume? O ídolo do controle desce do trono? Se a resposta é sim, você está alinhando o futuro com o plano de Deus. Se a resposta é não, pare, respire, ore de novo, abra espaço para conselho piedoso. Quem crê, não se apressa porque sabe que o Deus que conduz também sustenta. Renda-se hoje, não por cansaço, mas por convicção de que Ele é melhor condutor da sua história do que qualquer previsão sua. A estrada endireita quando o coração se ajoelha. Sabedoria que se pede não se adivinha. Você não precisa adivinhar a vontade de Deus quando pode pedi-la. Tiago 1:5 é um convite direto. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto. Sabedoria não é acumular informações, nem colecionar opiniões. É graça aplicada ao contexto real em que você está. É a luz certa no cômodo certo. É a capacidade de distinguir entre o que parece urgente e o que é, de fato, importante para o coração do Pai. Quando você pede, Deus não entrega um mapa completo. Ele revela o próximo passo que alinha caráter, verdade e amor. Use o método 3Q para transformar pedido em direção. Pergunta 1. O que é verdadeiro? A decisão que honra a realidade como Deus a define, sem maquiagem nem autoengano. Ela não exige mentiras, não pede atalhos escuros, não distorce a palavra. Pergunta 2. O que é amoroso? Amor não encobre pecado nem alimenta vaidade. Amor busca o bem do outro sem trair a santidade. Se a sua escolha machuca quem você deveria guardar ou usa pessoas como escada, não é amor. Pergunta 3. O que é puro? Pureza é integridade de motivos e meios. Se a opção só é possível comprometendo princípios, ela já nasceu torta. Ore com simplicidade e clareza. Diga em voz alta: Pai, preciso de sabedoria para decidir sobre este ponto específico. Nomeie o cenário, apresente as alternativas, confesse os medos e os desejos envolvidos. Abra a Bíblia e escolha um verso âncora para esta decisão. Leia devagar, sublinhe o verbo de obediência, anote o que o Espírito destaca. Depois, pare por 2 minutos em silêncio e deixe a inquietação assentar. A sabedoria de Deus costuma chegar com sobriedade, não com espetáculo. Ela organiza o coração, filtra a ansiedade e mostra um caminho que exige fé, não teatro. Torne a sabedoria verificável.
Escreva 3 critérios extraídos da palavra para esta decisão e teste cada alternativa com eles. Acrescente o filtro da paz depois da oração. Se, ao agradecer e entregar, a inquietação aumenta, não force um sim. Na sequência, leve o tema a conselheiros confiáveis. Deus fala também pela boca de gente piedosa e competente. Se a palavra sustenta, a paz confirma e o conselho alinha, avance. Se 2 alertas sérios surgirem, reavalie. A pressa é má conselheira, porque nos faz confundir pressão com providência. Sabedoria também vira a agenda. Transforme a luz recebida em um passo mínimo executável nas próximas 24 horas. Pode ser enviar uma mensagem correta, corrigir um documento com verdade, declinar uma proposta sedutora, pedir perdão, agendar uma conversa que precisa acontecer. O pequeno ato de obediência abre espaço para mais luz. Quem caminha com o pouco que já viu, verá mais. A mente se renova quando o corpo pratica culto. Decisão, nesse nível, deixa de ser um jogo de probabilidades e se torna adoração em movimento. Se hoje você se percebe dividido, escolha ser simples. Diga não ao que exige mentira, vanglória ou segredo. Diga sim ao que alinha palavra, paz e conselho. O futuro deixa de ser um terreno de suposições e se torna um campo onde a fidelidade semeia e colhe direção. Deus não está escondendo a vontade dele de você. Ele está moldando você para caber na vontade dele. Peça, receba, obedeça e caminhe. A paz como guarda da porta. Ansiedade quer decidir por você. Ela empurra, acelera, pinta cenários de perda e chama isso de prudência. A paz de Deus faz o oposto. Ela guarda. Filipenses 4, 6, 7 não é um slogan para momentos fáceis, é um protocolo para decisões difíceis. Não ande ansioso, apresente tudo em oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Guarnecer é linguagem de sentinela. Antes de dizer sim ou não, você convida a paz para ficar na porta, filtrar o que entra e o que sai. Pratique o protocolo completo. Primeiro, nomeie a decisão com precisão. Diga em voz alta o que está em jogo, seus medos, seus desejos, as alternativas reais. Segundo, ore pedindo direção e logo em seguida, agradeça de forma específica. A gratidão desloca a alma do controle para a confiança. Terceiro, silencie por 2 minutos. Observe o que acontece com o pulso interno. A paz de Deus não anestesia, organiza. Ela não apaga a responsabilidade, remove o pânico. Se, após orar e agradecer, surge uma sobriedade firme, a guarda está no posto. Se a inquietação persiste como alarme, não chame de ousadia o que é aviso. Use a prova das 24 horas. Depois de orar hoje, não decida no calor do impulso. Durma sobre o assunto. Amanhã, antes de checar mensagens, leia novamente o verso âncora. Agradeça de novo e reavalie. A paz que permanece sob luz e tempo tende a ser direção. A excitação que depende de pressa para sobreviver costuma ser armadilha. Paz resistente não precisa de marketing. Ela se sustenta em silêncio, sob a palavra diante de Deus. Faça perguntas que revelam a origem do movimento. Esta opção mantém minha consciência limpa depois da oração ou me pede para me explicar o tempo todo? Esta escolha aumenta meu senso de presença de Deus ou me coloca em modo de sobrevivência permanente? Preciso esconder algo de pessoas que deveriam saber. A paz de Deus não exige segredos. Ela produz transparência, domínio próprio, clareza de passos, humildade para pedir conselho. Converta a paz em plano. Escreva um próximo passo obediente e coerente com o que a paz sinalizou. Se a decisão for adiar, comunique com verdade e gentileza. Se for avançar, liste condições que honrem a santidade e a justiça. Se for recuar, faça sem amargura.
Coloque no calendário um ponto de checagem para confirmar o rumo. A paz que guarda também corrige curso. Não é teimosia, é vigilância espiritual. Cuidado com falsificações. Alívio não é paz. Alívio foge de dor presente. Paz abraça obediência. Adrenalina não é paz. Adrenalina grita agora. Paz sabe esperar. Silêncio emocional não é paz. Pode ser cansaço. Paz em Cristo convive com responsabilidade e ainda assim estabiliza. Ela não remove a cruz, dá ombros para carregá-la com sentido. Decidir com a paz como guarda é adoração. Você troca a tirania do cenário por confiança na presença. Você passa a julgar as opções não pelo brilho, mas pela capacidade de conservar o coração inteiro diante de Deus. Onde a paz permanece depois da oração e da gratidão, avance com fé. Onde ela se retira, obedeça ao não. Esperar também é agir quando a vontade de Deus ainda não está clara. Palavra que ilumina passo a passo. Ansiedade quer um mapa completo. Deus, em amor, entrega uma lâmpada para o próximo metro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não promete holofote na estrada inteira. Promete claridade suficiente para obedecer hoje. O futuro se alinha quando você aprende a confiar no ritmo de Deus. Um versículo, um passo, uma confirmação. Em Romanos 12:2, a ordem é clara. Não se conforme com o padrão da pressa e do medo. Seja transformado pela renovação da mente. Renovar a mente não é pensar positivo. É pensar bíblico até que o coração aceite o governo de Cristo. Escolha um verso âncora para esta decisão. Leia em voz alta, personalize, ore. Se a dúvida é provisão, declare Mateus 6:33 e ajuste prioridades. Se é direção, declare Salmo 32:8 e peça instrução concreta. Se é identidade, declare Isaías 43:1 e feche as portas das narrativas de medo. Repita o verso 3 vezes ao dia por 7 dias. A repetição santifica a paisagem interna. Enquanto repete, escreva a pergunta certa. Qual é o próximo passo de obediência que este texto me convida a dar? A resposta precisa caber em 24 horas. Enviar uma mensagem correta, cancelar um atalho, pedir conselho, marcar um tempo de oração, retomar um compromisso com santidade. Pratique a escuta na palavra. Leia o texto devagar, sublinhe verbos, observe condições e promessas. Transforme em oração. Se o texto confronta, não discuta, renda-se. Se consola, não relaxe a vigilância, consolide. Se direciona, não adie. A Bíblia não foi dada para adornar decisões já tomadas no coração. Foi dada para governar desejos, redefinir critérios e corrigir rota. Faça o teste de coerência. A aplicação desse verso me conduz a mais santidade, mais amor, mais domínio próprio. Se sim, avance um passo. Se exige segredos, se infla vaidade, se relativiza pecado, pare. Deus não se contradiz para apressar seus planos. Cuidado com o uso mágico das Escrituras. Abrir ao acaso e buscar frases que confirmem seus impulsos é transformar a Bíblia em amuleto. Discernimento nasce de contexto. Leia o que vem antes e depois. Conecte com o todo da revelação. Submeta-se ao caráter de Cristo. A palavra ilumina o passo e também expõe o coração. Às vezes, o que você chama de falta de direção é, na verdade, resistência ao que já foi dito. Obedeça à luz recebida e mais luz virá. Converta luz em agenda. Agende o próximo passo. Anote a justificativa bíblica. Combine com alguém que ore com você e peça prestação de contas. Coloque um lembrete diário para revisitar o verso âncora. Onde a palavra acende, permaneça. Onde a palavra reprova, recue. A vontade de Deus não é um labirinto, é um caminho que se revela para quem caminha com a lâmpada acesa. Conselho que confirma e corrige. Você não foi chamado para decidir sozinho.
Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros eles se estabelecem. Provérbios 15, 22. Deus fala pela palavra, pelo Espírito em nosso interior e muitas vezes pela boca de pessoas piedosas que já andaram por vales que você ainda nem entrou. Conselho não é terceirizar a responsabilidade, é humildade para submeter a decisão à luz compartilhada do corpo de Cristo. Quem consulta só quem concorda consigo procura aplauso, não discernimento. Quem se abre à correção poupa lágrimas que a soberba cobraria depois. Escolha 2 perfis de conselheiros antes de qualquer bifurcação grande. Um maduro na fé, que conheça a Escritura e o seu coração, e outro experiente na área prática da decisão. Alguém que entende contratos, cidades, vocações, relações, números. Leve fatos, não dramas. Apresente o cenário, os prós e contras, o que você crê que Deus já falou pela palavra. Peça que façam perguntas que você não está fazendo. A sabedoria do alto não confunde. Ela traz pureza, paz, moderação, submissão, misericórdia, bons frutos, imparcialidade e sinceridade. Compare a conversa com Tiago 3,17 e veja se esse perfume aparece. Regra simples para proteger o seu futuro. Se ambos os conselheiros soam alerta e a Bíblia não confirma, desacelere. Se ambos confirmam e a palavra sustenta, avance em fé. Se divergem, não use o mais conveniente como carimbo evangélico para o que você já queria. Volte à oração, peça mais luz, ajuste prazos. Quem crê não se apressa. A pressa normalmente teme ser desmascarada pelo conselho. É por isso que portas falsas isolam você, demonizam a comunhão e transformam todo cuidado em falta de fé. Fé não teme ser examinada. Fé verdadeira agradece luz extra. Pratique o exame do coração diante do conselho. Você busca direção ou validação? Está disposto a alterar a rota se o Senhor apontar erros? Agradeça a Deus pelos nãos que chegam cedo. Eles economizam anos. Decida em transparência. Diga qual verso âncora o conduziu, quais critérios bíblicos pesaram e qual passo mínimo você assumirá nas próximas 24 horas. Convide seu conselheiro a checar com você esse passo na semana seguinte. Prestação de contas não é desconfiança, é carinho com o seu destino. Se o conselho cortar o seu plano, não endureça. Renda-se. A palavra em amor fere para curar. Corrigir agora dói menos do que remendar depois. E quando o conselho confirmar, não romantize. Obedeça. Escreva, date, execute, não confunda luz com euforia, confunda pressa com tentação. O Deus que usa o irmão para te frear é o mesmo que usará a irmã para te encorajar no dia da dúvida. Esse é o cuidado do pastor através do rebanho. Agora silencie 1 minuto e ore. Senhor, livra-me da independência orgulhosa. Dá-me ouvidos dóceis, coração ensinável e coragem para obedecer o que é reto. Cerca-me de pessoas que amam a tua vontade mais do que a minha aprovação. Alinha-me à verdade e guarda-me dos aplausos que desviam. E se tudo está claro, guarde uma última pergunta para o próximo passo. Estou descansado o suficiente para decidir bem? Porque a exaustão distorce sinais e a ansiedade grita mais alto quando a alma está cansada. No próximo tópico, vou te conduzir ao espaço sagrado onde a pressa perde a força e a vontade de Deus volta a ficar nítida. Espaço sagrado, não decidir esgotado. Decisões feitas com a alma drenada costumam custar caro. Quando o corpo pede pausa e a mente gira sem freio, a ansiedade se oferece como conselheira e pinta urgência em tudo. A Escritura aponta outra rota. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29 e 31. Quem espera no Senhor renova as forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansa, anda e não se fatiga. E mais, quem crê não se apressa.
Isaías 28:16. Fé não corre para fugir do silêncio, fé repousa para ouvir. Antes da próxima encruzilhada, institua um sabate da decisão. Separe 24 horas sem assinar nada, sem responder propostas definitivas, sem mensagens longas sobre o assunto. Não é procrastinar, é entregar o volante para Deus. Nessa janela, desintoxique os gatilhos que inflamam a pressa. Reduza notícias. Silencie conversas que inflam a urgência, feche guias e desligue notificações que te mantêm em alerta contínuo. A pressa promete alívio e entrega peso. O descanso em Deus parece lento e entrega discernimento. Construa um ambiente que favoreça a escuta. Durma o suficiente. Alimente-se com sobriedade. Caminhe por 15 minutos ao ar livre enquanto ora em voz baixa. Leia em voz alta um salmo que acalme a respiração, como o Salmo 23 ou o 131. Uma oração de rendição específica. Senhor, eu coloco esta decisão sob o teu governo. Eu me comprometo a obedecer à luz que vier da tua palavra, da tua paz e do conselho piedoso. Em seguida, abra a Bíblia pedindo um verbo de obediência, não um sinal espetacular. Deus ilumina o passo seguinte com lâmpada, não com holofote. Use um checklist simples para discernir se você já pode decidir. Corpo. Minha respiração desacelerou e meu sono voltou. Mente. Os pensamentos conseguem permanecer em um versículo por 2 minutos sem dispersão. Espírito. Após oração e gratidão, a paz guarda meu coração. Comunhão. 2 conselhos confiáveis foram ouvidos e considerados. Se um desses pilares falhar, adie. Adiar por obediência é avançar com sabedoria. A vontade de Deus não depende do seu cansaço para se cumprir. Depende da sua concordância. Trate o descanso como parte da estratégia, não como prêmio depois da urgência. Programe blocos de silêncio diário de 10 minutos, sempre no mesmo horário, para treinar a alma a desacelerar sob comando. Reordene o ambiente digital. Deixe a Bíblia e um caderno à vista e o celular fora do quarto por uma noite. Escreva à mão o motivo da decisão e o critério bíblico que vai governá-la. Quando a ansiedade vier negociar, aponte para o que está escrito e volte ao ritmo da respiração. Domine o tempo que você pode dominar. Deus cuida do tempo que você não alcança. Se alguém pressionar por resposta imediata, teste a origem da porta. O que é de Deus permanece aberto quando você honra os processos de Deus. O que é engano costuma murchar quando encontra luz, pausa e prestação de contas. O descanso revela o verdadeiro peso das coisas. Sob descanso, motivações se separam. Vaidade perde brilho. Medo perde megafone. A voz do pastor volta a soar distinta. Uma alma descansada escolhe com mais coragem porque não precisa provar nada. Ore comigo. Pai, eu rejeito o ciclo de decidir esgotado. Eu recebo o teu descanso como estratégia de guerra. Renova minhas forças, aquieta meu coração, endireita minhas percepções. Ensina-me a esperar sem perder o passo da obediência. Eu consagro estas 24 horas a Ti e me comprometo a ouvir Tua palavra, guardar Tua paz e honrar o conselho. Em nome de Jesus, amém. Agora que o coração foi reordenado e o tempo resgatado, é hora de avaliar a porta em si. Como diferenciar a oposição de Deus, fechando um caminho e dificuldade que apenas treina a sua fé. No próximo tópico vamos discernir portas que Deus abre e fecha, e aplicar um teste triplo para caminhar com segurança. Portas que Deus abre e fecha. Algumas portas brilham por fora e apodrecem por dentro. Outras parecem estreitas e duras, mas carregam vida do outro lado. A chave para reconhecer qual atravessar não é a ansiedade do momento, é o Senhor da porta. O que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3, 7 e 8.
Isso significa que a vontade de Deus não depende do humor das pessoas, de algoritmos, de prazos humanos. Quando Ele decide, Ele sustenta. Quando Ele fecha, Ele te protege. Seu trabalho é discernir sem ceder à pressa. Aplique o teste triplo. Primeiro, Bíblia. Esta porta exige que você peque para entrar. Pede mentiras, exageros, omissões, alianças tortas, flertes com a velha vida. Se sim, não é de Deus. A vontade de Deus nunca pede que você abandone a santidade para alcançar um resultado santo. Segundo, paz. Depois de orar com gratidão e entregar os resultados, há uma guarda interior protegendo seus pensamentos e emoções, ou uma inquietação persiste te puxando para o atalho. A paz de Filipenses 4:7 não é euforia, é um guarda na porta do coração. Terceiro, conselho. Pessoas piedosas e competentes, que amam a verdade mais do que te agradar, confirmam a direção ou levantam alerta. Onde a palavra reprova, a paz some e o conselho alerta, recue. Onde a palavra sustenta, a paz permanece e o conselho confirma, avance com humildade. Lembre que dificuldade não é sinônimo de porta fechada. Deus abriu o Mar Vermelho, mas exigiu passos dentro do leito. Paulo tinha uma porta grande e eficaz, e havia muitos adversários. O que define não é a ausência de oposição, é a presença do favor que mantém a porta aberta enquanto você obedece. Por outro lado, facilidade não é sinal automático de aprovação. Se só funciona no segredo, se desmancha quando você traz à luz, se depende de você ser duas pessoas diferentes, isso não é providência, é armadilha. Pratique um rito de discernimento antes de atravessar. Coloque a proposta diante de Deus em voz alta. Nomeie o custo espiritual, relacional e financeiro. Diga o que você tem medo de perder se disser não e o que teme comprometer se disser. Micro-obediências que mudam destinos. Deus nem sempre acende o mapa inteiro, mas sempre ilumina o próximo passo. É assim que Ele treina o seu coração a andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. A ansiedade quer contratos de certeza absoluta. O reino trabalha com alianças de confiança diária. Destinos não mudam quando você enxerga tudo, mudam quando você obedece ao pouco que já sabe. Quem é fiel no pouco se torna apto para o muito. Lucas 16:10. O pouco de hoje parece insignificante, mas é o trilho por onde o muito de amanhã chegará. Comece assim. Escreva em uma linha o próximo passo de obediência que não depende de ninguém além de você. Talvez seja enviar a mensagem correta, pedir perdão, marcar a conversa que você vinha fugindo, organizar o currículo, fechar a brecha que te derruba à noite, desligar o atalho que sabota a sua rotina espiritual. Um passo, claro, executável em 24 horas. Depois, coloque esse passo diante de Deus em voz alta. Declare a verdade que sustenta a ação. Se é reconciliação, confesse que a mansidão vale mais do que vencer a discussão. Se é pureza, confesse que o seu corpo é templo e não palco. Se é vocação, confesse que o Senhor dirige seus caminhos. Use a regra prática do 70-30. Quando você alcançar 70% de clareza pela palavra, pela paz depois da oração e pelo conselho piedoso, caminhe os 30% restantes em confiança. A paralisia da perfeição parece prudência, mas frequentemente é medo vestido de prudência. Enquanto você espera garantias impossíveis, a obediência possível passa diante de você. Caminhe com humildade, anote o que Deus fizer, ajuste a rota quando necessário. Fé não é salto cego, é passo firme na luz que você tem. Crie um pequeno ritual diário para sustentar a nova direção. 5 minutos de silêncio para acalmar a alma. 5 de palavra, lendo o verso âncora do momento e extraindo um verbo de obediência. 5 de oração simples e objetiva. Em seguida, cumpra o passo do dia. Sem discursos, sem promessas grandiosas,
sem adiar. O céu honra a constância mais do que a euforia. Ao final da semana você verá que as portas certas ficaram mais nítidas e as falsas menos sedutoras, porque cada micro-obediência reposiciona o seu coração e muda o ângulo pelo qual você enxerga o futuro. É assim que destinos são alinhados, um sim de cada vez, sustentado pelo Deus que não falha. Laboratório de 10 minutos para decidir com Deus. Antes de pressionar enviar, assinar, aceitar ou romper, pare e entre no laboratório de 10 minutos. É simples, concreto e poderoso, porque desloca a decisão do centro da ansiedade para o centro da presença de Deus. Feche as outras abas, silencie as notificações, coloque o celular virado para baixo. Este é o espaço em que o coração aprende a ouvir e a obedecer. Nos 2 primeiros minutos, faça silêncio guiado. Sente-se ereto, relaxe os ombros, respire profundamente e alinhe a alma com uma única frase. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Deixe essa oração de 1 Samuel 3,10 percorrer cada canto da mente até que a urgência comece a perder o fôlego. O alvo aqui não é ouvir vozes extraordinárias, mas calar a gritaria interior que dita prazos e espalha medo. Quando a alma desacelera, a luz de Deus começa a diferenciar desejo de direção. Nos 3 minutos seguintes, mergulhe na palavra. Abra o seu verso âncora para esta decisão e leia em voz audível. Pergunte ao texto: qual é o verbo de obediência que o Senhor me oferece agora? Pode ser esperar, pedir perdão, falar com mansidão, servir, recusar, permanecer, avançar em pureza, ordenar a casa, organizar as finanças, fechar uma brecha. Hebreus 4,12 diz que a palavra discerne pensamentos e intenções do coração. Escreva uma linha com esse verbo. Não busque poesia, busque precisão. A Bíblia não dá apenas consolo, dá comando santo. Agora, 3 minutos do filtro triplo. Primeiro filtro, Escritura. O que estou prestes a fazer contraria algum princípio claro. Se contraria, descarte. Segundo filtro, paz após oração. Depois de apresentar e agradecer, aguarda no coração ou inquietação que insiste. A paz de Filipenses 4,7 não é adorno, é sentinela. Terceiro filtro, conselho. O que meus conselheiros piedosos e competentes têm sinalizado. Se palavra, paz e conselho convergem, a estrada ficou mais reta. Se um deles grita alerta, trate como freio de amor, não como sabotagem. Nos 2 minutos finais, firme um compromisso datado. Escreva o próximo passo mínimo, executável em 24 horas, que traduz o verbo de obediência. Ponha horário, lugar e recurso necessário. Ore assim, com clareza e humildade. Senhor, coloco este passo diante de ti. Confio que dirigirás os meus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Em seguida, levante-se e organize o ambiente para tornar o passo inevitável. Se for conversa, agende. Se for reconciliação, redija a mensagem. Se for pureza, instale o bloqueio. Se for vocação, envie o currículo. Se for descanso, marque a pausa. A fé que permanece no papel chama-se intenção. A fé que anda recebe o nome de obediência. Repita este laboratório diariamente enquanto a decisão estiver em processo. 10 minutos não resolvem tudo, mas corrigem o eixo. O que muda destinos não é um lampejo místico, é uma rotina de reverência que dia após dia alinha pensamentos, afeições e passos com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Onde esse laboratório entra, a ansiedade perde o trono e a esperança ganha governo. Onde esse laboratório se torna hábito, portas falsas perdem brilho e a porta certa, ainda que estreita, se torna irresistível. Respire fundo, entregue a pressa, coloque a mão no coração. Agora vamos orar com clareza, como quem escolhe sair do eixo da ansiedade e entrar no eixo da vontade de Deus. Fale em voz audível.
Há autoridade quando a sua boca concorda com a palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco o meu futuro nas tuas mãos. Eu renuncio o hábito de decidir com medo, sob pressão e sem te ouvir. Eu consagro meus planos, meus prazos, meus desejos e minhas oportunidades ao teu senhorio. Endireita as minhas veredas enquanto confio em ti. Eu me recuso a apoiar-me no meu próprio entendimento. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e recebo direção agora. Senhor, derrama sabedoria do alto. A tua palavra diz que, se alguém precisa de sabedoria, peça, e o Senhor dá liberalmente. Eu peço sabedoria para discernir tempo, método e motivação. Revela o que parece certo aos meus olhos, mas não nasce do teu coração. Corta o brilho de portas falsas. Mostra a porta estreita que conduz à vida. Livra-me do engano que veste versículo e contradição ao mesmo tempo. Dá-me olhos para a verdade inteira. Jesus, eu apresento a ti toda inquietação. Eu lanço sobre ti a minha ansiedade e recebo a paz que guarda a mente e o coração. Onde o medo previu catástrofes, planta esperança. Onde o controle me prendeu, planta confiança. Onde a pressa me empurrou, planta paciência. Que a tua paz seja a sentinela na porta das minhas escolhas, depois que eu orar e agradecer. Se a paz permanecer, eu avanço. Se a paz se retirar, eu pauso. Eu escolho ser guiado pela tua paz, não pelo meu pânico. Espírito Santo, fala ao meu íntimo. Toca o que preciso confessar, ajustar, adiar, encerrar ou iniciar. Tua voz é mansa e firme. Alinha meus afetos com a verdade. Dá-me coragem para obedecer ao pequeno passo que abre a grande direção. Fortalece a minha vontade para fazer o que a palavra manda, mesmo quando o ambiente cobra pressa, status ou autopromoção. Forma Cristo em mim enquanto caminho. Pai, eu abençoo as portas que tu abres e fecho, em nome de Jesus, toda porta que exige negociar princípios. Se for necessário esperar, eu espero em ti. Se for necessário agir, eu ajo com fé. Se for necessário ouvir conselho, eu busco conselheiros piedosos e competentes. Submeto a decisão ao crivo da Escritura, da paz e do conselho. Se a tua palavra sustenta, a tua paz guarda e o conselho confirma, eu avanço com gratidão. Se um desses pilares alerta, eu recebo o alerta como amor. Declara agora com convicção: eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu não me apoio no meu próprio entendimento. Em todos os meus caminhos, eu reconheço o Senhor, e Ele endireita as minhas veredas. O meu futuro não está à mercê da ansiedade. O meu futuro está alinhado ao plano bom, perfeito e agradável de Deus. Eu creio que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Eu decido hoje viver nesse caminho. Senhor, sela esta oração com passos concretos. Mostra-me o próximo movimento obediente que posso realizar ainda hoje. Dá-me a disciplina de voltar à tua palavra amanhã cedo. Marca meus encontros com conselheiros. Agenda, no meu espírito, o tempo de descanso antes da decisão grande. Que a minha casa, a minha agenda e as minhas conversas se tornem território da tua presença. Que o meu telefone, minhas redes e meus hábitos sirvam ao teu propósito e não sabotem o teu plano. Eu te agradeço porque não estou sozinho. O bom pastor vai à frente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu rejeito o rumor do medo e recebo a tua voz. Eu declaro em nome de Jesus: portas falsas perdem o brilho, a porta certa se torna clara e a coragem para obedecer cresce em mim. Amém. 7 dias para alinhar passos e coração. Você não precisa de um salto heróico, precisa de um ritmo santo. Hoje começa um pequeno pacto entre você e Deus. Cada dia terá um foco, uma palavra âncora e um gesto prático que cabe no seu horário, no seu bolso e no seu cansaço. No primeiro dia,
Traga à luz as decisões que estão pesando. Escreva sem floreios o que precisa ser decidido, por quê e qual é o medo por trás. Coloque ao lado um versículo que te reposiciona, como Provérbios 3, 5, 6, e ore em voz audível pedindo direção. Termine com um passo mínimo obediente que você pode cumprir ainda hoje, mesmo que seja apenas adiar uma resposta para orar com paz. No segundo dia, desintoxique o ambiente. A ansiedade ama barulho e pressa. Por isso, silencie notificações estratégicas, esvazie meia hora da agenda e consagre esse intervalo à presença de Deus. Leia Filipenses 4, 6, 7. Apresente cada motivo da sua inquietação. Agradeça intencionalmente pelo que já viu da fidelidade do Senhor e prometa reavaliar a mesma decisão em 24 horas, não em 24 abas abertas. No terceiro dia, peça sabedoria como quem precisa de ar. Tiago 1:5. Não é enfeite, é um convite. Ore pedindo sabedoria contextual, não slogans religiosos. Depois, procure duas vozes. Alguém que teme a Deus e alguém competente no assunto. Conte o essencial com verdade, sem manipular o conselho para ouvir o que quer. Se ambos soarem alerta, receba como proteção. Se ambos confirmarem o caminho que a palavra sustenta e a paz guarda, avance com humildade. No quarto dia, descanse para decidir melhor. A exaustão fabrica atalhos e maquilha portas falsas. Separe 24 horas de descanso prático, sono reparador, caminhada leve, alimentação simples, uma leitura devocional curta e sincera. Isaías 28:16 lembra que quem crê não se apressa. Nesse ritmo mais lento, você perceberá a diferença entre urgência fabricada e direção do Espírito. No quinto dia, acenda a lâmpada do próximo passo. Salmos 119, 105. Não promete holofote sobre o mês inteiro, mas luz suficiente para hoje. Volte ao caderno e escreva o passo executável em até 24 horas, que mais se alinha à palavra âncora. Não negocie com o adiantamento emocional. Obedeça no pequeno agora. O futuro se alinha na fidelidade do presente. No sexto dia, revise paz e fruto. Ore de novo, agradeça de novo e observe o coração depois da oração. A paz permaneceu? O fruto do Espírito aumentou em amor, domínio próprio e mansidão? Se mesmo após entregar tudo, a inquietação persiste como alarme, pause. Se a paz guarda como sentinela, confirme. Não se trata de sensações caprichosas, mas de um critério bíblico que protege sua decisão. No sétimo dia, consagre e registre. Leia Jeremias 29:11. Entregue sua escolha como culto e escreva uma breve aliança. O que decidiu, com qual versículo, qual foi o conselho recebido e qual será a próxima revisão. Termine abençoando sua agenda, seu lar e seus relacionamentos, declarando que o seu futuro não será governado pela ansiedade, mas pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Guarde este ritmo por mais uma semana, se ainda houver névoa. Luz chama mais luz quando você caminha nela. Erga a cabeça. O futuro que te esperou ansioso não vai mais te governar. Você apresentou seus medos, aprendeu a pausar, pediu sabedoria, testou a paz, acendeu a lâmpada da palavra, buscou conselho, descansou para ouvir e praticou micro-obediências. Agora, coloca tudo sob o senhorio de Jesus. Diga com firmeza: meu destino não será negociado com pressa, comparações ou atalhos. Meu coração pertence ao Pai. Minha mente caminha pela verdade. Meus passos obedecem à luz que recebo hoje. Respire fundo e ore comigo. Senhor, eu renuncio à ansiedade como conselheira. Eu escolho confiar no Senhor de todo o meu coração. Endireita as minhas veredas. Abre apenas as portas que honram a tua santidade. Fecha sem retorno as que pedem esconderijo, mentira ou concessões.
Dá-me coragem para obedecer quando a tua paz confirmar e humildade para pausar quando o teu espírito me alertar. Que a tua palavra seja o filtro do meu desejo, o freio da minha pressa e o mapa do meu próximo passo. Em nome de Jesus, amém. Agora, declarações de aliança. Meu futuro está alinhado com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu decido por obediência, não por impulsos. Eu caminho por fé, não por suposições. Eu reviso decisões diante da palavra e mantenho a paz como sentinela. Eu aceito correção como proteção. Eu pratico um passo fiel por vez, porque fidelidade pequena constrói destinos grandes. Eu escolho a vontade de Deus. Deixa um marco público e útil. Escreva nos comentários: eu escolho a vontade de Deus. Em seguida, registre sua promessa âncora para a decisão que você carrega hoje. Salve este vídeo e refaça a oração por 3 dias seguidos para consolidar o ritmo que te liberta da ansiedade. Compartilhe com alguém que está diante de uma encruzilhada e precisa de luz. Se quiser continuar esta jornada, inscreva-se. Aqui você sempre vai encontrar palavra, oração e direção prática para caminhar em paz. Receba uma bênção pastoral. O Senhor te fortaleça no homem e na mulher interiores. O Espírito Santo te vista de clareza e domínio próprio. A paz de Cristo guarde teu coração e tua mente. Portas falsas percam o brilho. Portas do reino se abram no tempo certo. Que a luz da palavra guie o teu próximo passo hoje e renove a tua esperança amanhã. Em nome de Jesus, amém.